Em nome de Cristo, amém. Vamos então retornar à nossa reflexão que iniciou-se há 2 semanas acerca do chamado que recebemos de Deus. E aí eu faço uma recapitulação para aqueles que acompanharam desde o início ou, quem sabe, ajuda aqueles que não puderam estar em algumas destas semanas. Há 2 semanas nós vimos que somos chamados por Deus para sermos santos. Exatamente, santos. Isso não significa ser perfeito, puro, sem pecado, porque sabemos que é impossível, mas significa especialmente que nós somos consagrados, separados por Deus e que por isso não vamos viver uma vida seguindo meramente os nossos desejos, mas seguiremos uma vida de renúncias e muitas vezes iremos na contramão do mundo e não viveremos para nós mesmos. Isso faz parte do nosso chamado como cristãos. Semana passada vimos que precisaremos sempre ser agentes da união, pessoas que irão procurar unir um grupo. Apesar de todas as diferenças existentes, buscaremos sempre a concórdia e não o partidarismo. Iremos, conforme recomendações do apóstolo Paulo, tentar ter o mesmo modo de pensar, o mesmo propósito. Sabemos que o nosso propósito principal é o Evangelho, é Cristo. E tudo isso irá repercutir em nossa vida, não apenas em nossa vivência na igreja, mas na nossa vivência familiar, na nossa vivência profissional, seja lá onde Deus nos colocar. Sabemos que por um lado não é fácil seguirmos estas recomendações, porque assim como os cristãos de Corinto tinham dificuldades, também temos, porque as mesmas fraquezas que eles tinham, nós também temos, mas somos capacitados por Deus para seguirmos este discipulado. Mas não é apenas a sensação de incapacidade que pode ser um perigo para os cristãos. Um outro tipo de pensamento equivocado também pode nos ocorrer. Porque nós podemos pensar que o chamado de Deus não é apenas um privilégio imerecido, mas algo que ocorre por possuirmos determinadas características ou peculiaridades que nos posicionam em um outro patamar, como diria um certo jogador. Isto não apenas no âmbito de nosso chamado para sermos cristãos, mas em todos os âmbitos de nossa vida. Podemos pensar que as nossas características, os nossos dons, os nossos talentos foram que nos colocaram onde estamos hoje. E assim, lembram daquela frase que eu disse antes, nos cultos passados? Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos. Muitas vezes nós ouvimos esta frase, concordamos com ela, mas não agimos conforme a linha que ela nos dá. Porque quando nós somos chamados para fazermos algo, qual é a nossa primeira reação? Normalmente, nós olhamos para os nossos dons, para os nossos talentos, e aí nós falamos: não, eu dou conta, pode deixar comigo. Ou falo o contrário: não, acho que não é para mim. Qual é o parâmetro que utilizamos para aceitarmos um chamado? Pensamos na possibilidade de Deus nos capacitar, de Deus estar junto todos os momentos de nossa vida? Ou olhamos apenas para as nossas capacidades, para as nossas características? Eu não quero dizer com isso que iremos aceitar todos os convites que irão aparecer pela frente. Não quero dizer que somos capazes de fazer tudo.
Mas eu acho importante refletirmos sobre qual é o nosso parâmetro. Os nossos dons, os nossos talentos, as nossas capacidades, ou o que Deus nos dá. Toda a empáfia humana que pode existir cai por terra neste texto que o apóstolo Paulo nos traz. Dons, talentos, capacidades, esqueça tudo isso. Sabe por que você foi chamado por Deus? Vejam só o que diz o apóstolo Paulo, dos versículos 26 em diante. Irmãos, considerem a vocação de vocês, o chamado de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Porque fomos chamados por Deus, não porque nós somos bons, sábios, de nobre nascimento. Talvez alguém aqui possua várias dessas qualidades, talvez até todas dessas qualidades, mas não foi por isso que você foi chamado por Deus. Porque o chamado de Deus não funciona como os chamados que recebemos no mundo. No mundo é muito simples, você se destaca em alguma área e por conta disso recebe convites. E tudo repousa em suas próprias capacidades, aptidões, talentos. E é por sua conta. E caso você não dê conta do recado, a culpa será sua também. Por que será que tem tantas pessoas talentosas, belas, ricas, que muitas vezes ganharam uma fama repentina e que não conseguem lidar com todo esse glamour e prestígio, especialmente quando glamour e prestígio começam a diminuir, quando as críticas chegam, quando os elogios já não são mais como eram. Os holofotes podem trazer luz e brilho para o ser humano, mas escondem também os vazios existenciais. E quando os holofotes são desligados e a pessoa sai do palco, a mágica acaba. Tudo volta a ser como era antes. Na verdade, tudo piora, tudo fica turvo, repleto de sombras, pois a luz que outrora existia e que era artificial, já não existe mais. E aí nós cansamos de ver pessoas se perdendo com excesso de álcool, drogas, perdendo a sua família e até cometendo suicídios. Isso não é raro no meio artístico, especialmente, porque o ser humano não consegue lidar consigo mesmo. Quando enfoca em si mesmo, em suas qualidades, e esquece daquele que lhe deu tudo que ele possui. Talvez estejamos assim indo para um lado que o apóstolo Paulo não tivesse em seu contexto. Alguém poderia argumentar mais fama, dons, prestígio, holofotes, mas não era bem isso. Então vejam como os problemas específicos que existiam em Corinto ainda são problemas que temos hoje. Diz o apóstolo Paulo lá no versículo 22, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. E nós continuamos vivendo em um mundo que pede sinais e que busca a sabedoria. Por que será que os judeus pediam sinais? Vemos no Evangelho de Mateus, capítulo 16, que certo dia, religiosos judeus, fariseus e saduceus, procuraram Jesus e pediram um sinal para que ele demonstrasse que efetivamente era o Messias. Vejam só que oportunidade Jesus tinha diante dele para convencer pessoas. E o que Jesus faz naquele dia? Jesus responde:
nenhum sinal será dado hoje para vocês. Porque eles não estavam, de fato, procurando o Messias. Eles queriam sinais. Os judeus queriam um Messias glorioso, poderoso, que acabasse com todos os problemas terrenos deles, que acabasse com o domínio romano. E muitos continuam hoje procurando sinais poderosos quando desejam encontrar uma religião. Para muitos, ir a uma igreja, participar de cultos ou de qualquer outra religião deve trazer benefícios imediatos e terrenos. Caso contrário, não valerá a pena. A procura por sinais continua. E os gregos? Porque eles buscavam sabedoria? Conhecemos o contexto da Grécia Antiga. É o berço da filosofia, e filosofia significa exatamente isso: amor à sabedoria. Sócrates teria sido um dos precursores do pensamento filosófico, seguido por Platão e Aristóteles, todos os filósofos conhecidos de nós. E esses são apenas os mais conhecidos filósofos gregos. Ainda surgiriam outros, como o ceticista Piro, o hedonista Epicuro e o estoico Epiteto. Há quem diga que eles eram ávidos por conhecimento, simplesmente. Mas nós poderíamos interpretar de outra maneira também. Há quem diga que conhecer é poder. Portanto, muitos em Corinto estavam atrás do poder, da sabedoria. Mas tinham esquecido que aquele que foi apontado como o maior dos filósofos, Sócrates, havia sido apontado como o mais sábio, porque disse exatamente: só sei que nada sei. Muitos hoje também desejam ser sábios e ter um grande conhecimento. Mas por qual razão propriamente? Creio que continuam ávidos pelo poder, pelos benefícios que o conhecimento pode conceder a alguém nesse mundo. E assim nós continuamos vivendo em um mundo em que os sinais, a sabedoria, a fama, a glória, as riquezas, o status, o glamour, o poder são extremamente chamativos e atraem multidões de pessoas. E o problema é que, no final das contas, todos esses atrativos apontam para um desejo humano por status e adoração pessoal. A maioria das pessoas não deseja alcançar sabedoria para descobrir a cura de uma doença ou diminuir o impacto humano sobre os recursos naturais. A maioria das pessoas não deseja alcançar o poder político para servir ao bem comum e à sociedade. Em nossa natureza, infelizmente, não somos diferentes desse quadro que acabo de descrever. Reflita consigo mesmo. Você está onde está unicamente porque quis servir as pessoas ao seu redor e à sociedade? Não precisam responder, mas reflita. Eu respondo no meu caso. Eu acho que, inicialmente, o ministério não me atraía para servir as pessoas e a sociedade unicamente. Mas com o tempo, Deus começa a transformar o nosso coração, que ainda continua precisando ser transformado dia a dia. Com o tempo, todo esse pensamento humano, egocêntrico, mesquinho começa a mudar, porque nós fomos chamados por Deus. E quando Deus nos chama para sermos dele em nosso batismo, somos chamados por ele para o trabalho em seu reino. Não somos chamados por sinais gloriosos, por sabedoria, nem por fama, nem por poder. Nós fomos chamados pela cruz. É o que o apóstolo Paulo diz. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios.
E disse ainda: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. A cruz é o que nos chama. A obra mais importante que Cristo realizou não foi pregar palavras sábias ou curar pessoas enfermas. Não foi multiplicar pães e peixes ou transformar água em vinho. Não foi nem mesmo ressuscitar pessoas. Em todos esses momentos, Cristo manifestou a sua glória e o seu poder, mas a sua missão principal no mundo não estava embasada em sua glória ou em seu poder, mas na sua humilhação e na cruz. E somente a cruz tem a capacidade de nos salvar, e é só por meio dela que temos os nossos pecados pagos e perdoados. Neste tempo de Epifania pode ser estranho estarmos refletindo sobre a cruz. Afinal, Epifania marca a manifestação de Deus ao mundo, e muitas vezes de forma gloriosa, esplendorosa, poderosa. Talvez deveríamos esperar um pouco para refletirmos sobre a cruz lá na Quaresma, ou não? Pensem bem. Quando conseguimos observar com maior clareza a manifestação da misericórdia e do amor de Deus pelo mundo? Não é na cruz? Somente esta mensagem pode fazer com que a nossa natureza mesquinha e egocêntrica perca qualquer sentido de existência. Não fomos chamados para termos um status maior neste mundo. Não fomos chamados para sermos mais poderosos ou sábios. Porque conforme cita o apóstolo Paulo, o profeta Isaías afirmou que Deus disse: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Fomos chamados pela cruz para manifestarmos Deus ao mundo. E faremos isso apontando para a cruz, pois é só por meio dela que temos perdão e salvação. E desse modo, qualquer busca por glória não se sustenta. Podemos seguir o que Paulo aponta no final do capítulo 1 de sua carta aos Coríntios: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amados no Senhor, não fomos chamados por conta de nossas peculiaridades, dons, talentos, mas unicamente porque Deus nos amou ao ponto de enviar o seu único Filho para a cruz. A mesma cruz que continua sendo escândalo e loucura para o mundo. Mesmo que não tenhamos plenas condições de atender o chamado que Deus nos faz, e nós não temos, assim mesmo Ele nos chama para envergonhar os sábios e demonstrar que o maior valor não está em nós, não está no agente que porta a mensagem, mas está no conteúdo da mensagem que temos para anunciar. Como poderemos então manifestar a cruz de Deus ao mundo? Será que só podemos fazer isso por meio da proclamação do Evangelho? O apóstolo Paulo não nos deixa dúvidas acerca da importância da mensagem da cruz e da pregação. Todavia, a cruz não se manifesta apenas na proclamação da mensagem. Todas as vezes em que formos na contramão do mundo, em que sinais, sabedoria, poder, prestígio não forem os nossos principais objetivos, certamente estaremos manifestando uma nova forma de vida e estaremos lançando luz para um mundo que vive nas trevas. O simples fato de pensar e de agir de forma diferente serão sinais grandiosos para manifestarmos a cruz ao mundo. E quando nós estivermos passando por sofrimentos e dificuldades, e encararmos também de forma diferente, estaremos manifestando a cruz de Deus ao mundo. Porque, como vimos, o poder de Deus se manifesta na fraqueza. E a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do mundo.
Busque nas coisas mais simples oportunidades de apontar para a cruz de Cristo, e Ele certamente lhe dará uma nova forma de encarar a vida e de testemunhar. Que Deus conceda a todos nós tanto o querer quanto o realizar, que possamos ser arautos do Evangelho, manifestando a cruz de Cristo ao mundo, a única capaz de trazer perdão, vida e salvação. Amém. Que a palavra de Deus, que excede todo entendimento, guarde vossos corações em Cristo Jesus. Amém.